Olá a todos, tudo bem? Boa noite, aqui é o Dr. Clay Brits, neurologista infantil da NeuroSaber, e vim novamente aqui, como todo domingo, bater um papo com vocês sobre assuntos relacionados ao autismo. Quem que não quer ouvir conhecimento, não é mesmo? E eu tô aqui para a gente bater um papo sobre assuntos muito importantes. Sejam bem-vindos. Cheguem, aproxeguem, venham próximo aqui para a gente bater um papo legal, para a gente conversar sobre um assunto tão importante que é falar sobre assuntos relacionados ao transtorno do espectro autista. Não é mesmo? Então a gente aproveita o domingo para isso. Você passou bem o seu domingo? Como é que foi? Tudo bem? Aproveitou bastante o momento com a sua família? Se divertiu? Descansou? Trabalhou? Eu já trabalhei muito de domingo, né? E de certa forma eu continuo trabalhando. Então, trabalhar também faz parte do domingo, não é mesmo? Que bom, gente. Sejam bem-vindos para mais essa Neurolive. Eu estou muito feliz sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Um assunto muito importante e um assunto que está aí, ó, incomodando os pais, incomodando os professores, incomodando os profissionais que não são professores, mas que trabalham junto com a escola para conduzir crianças com autismo na escola, que é o autismo e a aprendizagem escolar. Como é que a gente conduz? Quais são os princípios da condução de crianças com autismo na escola? Assunto importante, você não acha? Então vamos lá. Se você acha, vamos compartilhar. Né? Chamem seus amigos, chamem profissionais da área de saúde, educação, que devem ter esse conhecimento junto consigo. Chamem famílias, pais, mães, cuidadores de crianças com autismo, que ainda estão aí com muita dúvida em relação a todo esse tema. Esse é um tema amplo, é um tema extenso, tanto que é muito, lógico que vai ser impossível aqui em 20 minutos a gente falar de tudo. Tem livros e mais livros com mais de 300 páginas falando de como conduzir e abordar crianças com autismo na escola. Então imagine como é trabalhar esse tema em 20 minutos. Mas eu vim preparado para dar todos os pequenos pontos, em pequenos momentos, em tempo que dê para conversar sobre isso com vocês em 20 minutos, mas dentro do contexto daquilo que a gente sabe que tem que ser feito, dentro do assunto. Então nós vamos falar um pouquinho de tudo aqui daqui a pouco. Vamos aproveitar para chegar mais gente, né? Estou esperando chegar mais gente. Então vamos lá. Olha, tem gente do país inteiro aqui, hein? Teresópolis, Pernambuco, gente de Goiânia que está me esperando aí dia 25, né? Dia 25 de novembro, vou estar aí em Goiânia. Dia 18 agora, vou estar aí no Vale do Aço, vou estar em Ipatinga. Então, olha, vão ser finais de semana assim muito deliciosos, muito gostosos, com várias pessoas aí de Minas e de Goiás. A gente se vê aí, gente, tá bom? Tem um monte de gente chegando aqui do Rio, Jundiaí, São Paulo, Manaus, Bahia. Sejam bem-vindas. Bom, o que vocês acham desse tema? Aprendizagem escolar e autismo. Eu acho fundamental. Eu acho um tema extremamente importante nesses tempos de inclusão, nesses tempos em que a nossa lei hoje coloca a inclusão como algo fundamental e especialmente porque nós estamos tendo muitas e muitas crianças com autismo, crianças que antigamente ficavam simplesmente escondidas do público, né? Ou não se descobria que era autista, e agora, sabendo do diagnóstico, o que a escola tem que fazer? Quais são os caminhos que a escola tem que tomar? Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro ponto para que a escola saiba lidar com autistas é capacitar a sua equipe. Não tem jeito. O professor ele tem que saber o que é autismo. Ele tem que conhecer o tema muito bem. Ele tem que saber o que significa ter autismo, né? Nós sabemos que o autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva a 3 grandes prejuízos: dificuldade de interação social, déficit de comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Associado a isso,
problemas de relacionamento, dificuldade com reciprocidade, dificuldade com empatia e atenção social, preferência por objetos, distúrbios de sensibilidade. Quer dizer, tudo isso está dentro do espectro autista. E o professor tem que saber, tem que conhecer profundamente o que é o transtorno. Saber que esse transtorno tem intensidades, leve, moderada e severa. E de acordo com a sua intensidade, a conduta escolar deverá ser totalmente diferente. Tanto do ponto de vista institucional, quanto do currículo, quanto do preparo e quanto da direção que a área pedagógica tem que dar para essa criança. Um outro fator muito importante é que o autismo leva a significativos déficits de linguagem. Linguagem social, linguagem contextual e pode levar também a uma desestruturação de linguagem. Essa criança vai ter, na maioria dos casos, ela vai ter dificuldade para aprender a ler, escrever e calcular. Não são todos os autistas não, né? A gente sabe, tem crianças com autismo que calculam melhor do que crianças neurotípicas, que conseguem ler melhor do que crianças neurotípicas. Mas isso, gente, é a minoria. A maioria das crianças com autismo apresentam dificuldades significativas nos processos de aprendizagem de leitura e da escrita. Por quê? Porque a criança com autismo tem déficits em habilidades cognitivas, habilidades linguísticas, e muitas dessas crianças apresentam também comorbidades que levam ela a ter uma deficiência intelectual, por exemplo. E a deficiência intelectual, junto com o autismo, acaba aumentando ainda mais as restrições dessa criança para os processos de aprendizagem escolar. Então, uma coisa muito importante, além desse conhecimento todo, é fundamental que essas crianças sejam avaliadas, bem avaliadas do ponto de vista de linguagem e do ponto de vista neuropsicológico, para que a gente tenha uma noção de quais habilidades estão realmente deficitárias nela, para que a escola possa ter um ponto de apoio para planejar a metodologia que vai ser utilizada, o currículo que vai ser aplicado, o estilo de linguagem que vai ter que ser colocado e as prioridades. Porque tem criança com autismo que chega na escola e nem fala. Então a gente não pode esperar que essa criança venha a ler e escrever se ela nem consegue falar. Então nós temos prioridades de intervenção no desenvolvimento dessa criança. A escola deve estar preparada para trabalhar aspectos do desenvolvimento dessa criança que estão atrasados, ajudar essa criança a compartilhar experiências sociais, ajudar essa criança a ter reciprocidade com o outro, ajudar essa criança a iniciar, dar continuidade e terminar atividades que exigem regra, rotina e também atividades estruturadas. Crianças com autismo têm muita dificuldade de fazer tudo isso. E é importante que a escola esteja, junto com a equipe multidisciplinar que assiste essa criança, preparada para auxiliar, para dar o melhor de si. Dependendo do grau de autismo, se for moderado, se for severo, essa criança vai precisar de um professor de apoio especializado. Um professor que dê atenção específica, aprofundada e individual para essa criança. A escola deve saber que uma criança com autismo, ela deve, em primeiro lugar, todo o esforço curricular deve ser centralizado nas características individuais de cada criança com autismo. Não adianta usar modelo X, modelo Y, modelo Z. Cada criança com autismo vai precisar de um currículo adaptado para ela. Porque cada criança com autismo é de um jeito e as crianças com autismo não costumam se encaixar em modelos pré-fabricados de pedagogia ou de filosofias pedagógicas específicas. Nós vamos ter que montar um currículo adaptado. 3 princípios bons que você, pedagogo, deve guardar agora. Quais são os 3 princípios para a gente ensinar uma criança com autismo? Eles aprendem melhor pelo visual, aprendem melhor pelo concreto e por uma metodologia de aprendizagem sem erro. Vamos repetir? Visual, concreto e aprendizagem sem erro.
Esses 3 princípios são melhores, facilitam a vida da criança com autismo na escola. Faz com que eles consigam aprender melhor, que eles consigam ter uma performance melhor, que eles consigam entender o currículo que você está tentando colocar. Utilize-se sempre daquilo que o autista mais gosta, dos seus assuntos, dos seus objetos, dos seus tipos de interesses mais fascinantes para ele. A partir desses interesses, você entra com a pedagogia que você precisa, tá? Então guardem isso, gente. Isso é um ponto de apoio importante para você, professor, que não tem muitas vezes profissionais especializados aí perto de você, no interior do país ou até em grandes cidades. Usem essas dicas, é um bom ponto de apoio para você. Uma outra coisa muito importante também é sempre considerar, eu sempre falo isso, 85% dos autistas têm comorbidades. E se eles tiverem TDAH, transtorno opositivo desafiador, transtornos de aprendizagem, se eles apresentarem transtornos psicóticos, se apresentarem distúrbios do sono, distúrbios alimentares ou distúrbios de sensibilidade, é necessário que se faça intervenção nessas comorbidades, porque elas atrapalham ainda mais a aprendizagem dessa criança e a permanência dessa criança num ambiente dentro de sala de aula e dentro do ambiente escolar. Então tem que se tratar as comorbidades. Tem gente aqui perguntando, o que seria uma aprendizagem sem erro? É uma aprendizagem no qual você não usa meios abstratos, metáforas, a linguagem é direta, a linguagem é objetiva, né? Porque a gente sabe dentro dos princípios piagetianos, né? Piaget sempre fala que a criança aprende pelo erro, não é verdade? Autista não. Autista não, ele tem muita dificuldade de entender o que está por detrás do erro. Daquela situação que deu errado e que ele tem que acertar para poder aprender. Então ele aprende muito mais por meio de uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, uma linguagem que ele entenda literalmente o que você quis dizer ou a forma que você quis colocar. Tá bom? Boa pergunta, muito bem. A Marlene fez essa pergunta, a Lúcia fez essa pergunta, várias pessoas fazendo. Então aprendizagem sem erro é isso. Vão estudar um pouquinho mais, aprofundem. Tá? É importante, quem é pedagogo principalmente, é importante saber desses princípios. Mas alguém aqui está perguntando, dá um exemplo de adaptação curricular. Então vamos lá. Vamos supor que uma criança com autismo tem 8 anos. Ela ainda não sabe ler. Ela faz alguns cálculos e ela não sabe escrever. Eu vou ter que adaptar o currículo para ela. Eu não vou poder partir de um currículo de 3º ano para ela. Eu vou ter que partir de um currículo que seja adaptado àquilo que ela ainda não domina. Então essa criança tem que primeiramente aprender a ler. Ela tem que ser colocada num processo básico de melhoria das suas habilidades visuais, motoras, para aprender a escrever. Ela vai ter que passar por todo um processo ainda que mesmo que ela tenha 8 anos, ela não tem condições de acompanhar um currículo geral de uma criança de 8 anos. Então eu vou ter que fazer um processo de adaptação, tá? Então, veja, alguém aqui já falou, usar o método TEACH. Olha, o método TEACH é um método considerado eficaz, é um método de estruturação educacional para autistas e tem grande experiência, foi criado no final dos anos 60 nos Estados Unidos, na Califórnia, na Carolina do Sul, e tá aí, ó, tá sendo, sem dúvida alguma uma forma, um caminho de educação estruturada que facilita muito o aporte que a escola pode dar para essa criança. Mesmo que você não tenha condições de colocar um TEACH dentro da escola, né, um método TEACH, há formas de você buscar os princípios do TEACH e começar a seguir isso na sua escola, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter sempre em mente. Às vezes a gente não consegue colocar aquilo que é o ideal na escola, mas seguir os princípios básicos daquilo que funciona já ajuda muito, gente. Já ajuda muito. É isso que a gente tem que pensar. Se não dá para ter o ideal, vamos caminhar em direção ao ideal. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que a gente não pode deixar de colocar. Outro ponto importante é que a escola precisa estruturar o seu ambiente, né? Olha, autista geralmente não gosta de barulho, não é verdade? Autista geralmente tem dificuldades alimentares,
seletividade. Então a escola tem que tomar muito cuidado com as refeições, tem que tomar cuidado com essa seletividade, tomar cuidado com barulhos, né? As escolas de hoje estão muito barulhentas e é muito difícil crianças com autismo encarar esse barulho da escola. Eu tenho até orientado as mães ultimamente a chegar mais cedo com o filho autista na escola, né? Para não chegar na hora daquele barulho, que tá aquele acúmulo de crianças no horário que todo mundo entra. Chega mais cedo, orientem escolas, os pais de criança com autismo chegarem mais cedo, né? E sempre que possível, fazer um trabalho dentro da escola com os alunos pelo silêncio, né? Autistas precisam disso, muitos deles não gostam da escola, porque a escola é barulhenta. Lembra que o autista tem hipersensibilidade auditiva, não são todos, mas boa parte deles tem, e eles têm uma intolerância muito grande a estímulos muito constantes ou muito amplificados e misturados, principalmente de vozes humanas, né? Ou de barulhos gerados por nós humanos, e nós somos barulhentos por natureza, né? Então é muito importante que a escola saiba trabalhar esses detalhes, mas isso varia de criança com autismo para criança com autismo, né? Tem criança com autismo que não se incomoda com isso, mas tem criança com autismo que se incomoda muito com isso, né? Olha aqui, ó, um monte de gente colocando a Gracinha Santos, ó, meu filho não entra na sala de aula por causa do barulho, né? Olha que coisa, olha, tem mãe de autista falando aqui, ó, a Rosângela Santos, ó, minha filha tem 14 anos, estuda há 11 anos e só faz o primeiro nome dela. Como é que nós vamos dar um currículo de uma criança de 14 anos? Não, nós temos que realmente fazer um trabalho aí voltado para uma adaptação curricular. Não tem saída, né? É muito importante isso, né? Vamos ver aqui outras pessoas deixando aqui também as suas dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Olha o que a Marcela Lima coloca, olha que importante, gente, você que é da escola, né? Ó, olá, doutor, moro nos Estados Unidos. No ano passado, o meu filho repetiu o pré, porque a escola, a professora disse que ele não conseguia acompanhar a turma. Ele tem pavor a barulho, estouro de balão, né? Ele não consegue levar ele no dentista, então o dentista tem que saber trabalhar os dentinhos dessas crianças, né? Porque barulho no dentista não vai tolerar. Meu filho não sabe ler, tem 7 anos e está muito complicado, está muito difícil. Então veja, a sua escola precisa passar por um processo de readaptação, né? Modificar um pouco a estrutura, fazer determinadas atividades e reduzir estímulos, fazer algumas modificações que gerem acessibilidade ao seu filho com autismo. Quando a gente fala de acessibilidade aqui no Brasil, a gente fala muito de fazer rampa, não é verdade? De abrir mais as portas para cadeirantes. E para autista? Como é que é a acessibilidade, né? Então nós temos que começar a criar condições de acessibilidade para crianças com autismo, né? Olha que coisa importante. Olha uma outra dúvida aqui importante. Ó, eu gostei muito dessa dúvida, quer ver? Uma mãe colocou aqui, eu acho que é uma mãe, né? Um cuidador de uma criança com autismo, né? E a criança verbal e não verbal? Então, a aprendizagem do verbal é diferente da criança com autismo não verbal. O não verbal, ele não fala, ele não vocaliza, então ele vai precisar de uma metodologia mais baseada em sistemas de comunicação por figuras ou sistema de comunicação alternativa, né? Vai precisar trabalhar muito mais o concreto, vai precisar trabalhar comunicação por meios não verbais, né? Então, esses caminhos precisam ser trilhados pela escola. E existem muitos materiais que podem ser produzidos a partir disso, tá? E se ele for verbal, aí já é diferente, ele já fala, ele consegue ter uma fala adequada. Agora, tem que ver se essa fala não está atrasada, se ele não vai precisar fazer todo um trabalho de estimulação de linguagem ainda para chegar próximo dos outros, para que ele possa acompanhar o ritmo, né? Isso é algo muito importante que precisa deixar muito claro para todos os pais, cuidadores e professores das escolas, né? Vamos aproveitar outras perguntas aqui, o pessoal está perguntando bastante, né? Vamos perguntar, vamos ver as perguntas aqui, vamos responder. Doutor, minha filha surta quando chega em meio a muita gente na escola, como agir? A Bel Vieira Nelly colocou. Bel, esse é um ponto que eu estava falando aqui. Então, se ela tem uma hipersensibilidade auditiva, é necessário fazer uma adaptação do ambiente, do espaço e, ao mesmo tempo, tratar essa hipersensibilidade.
Tem métodos de integração sensorial que fazem muito bem esse trabalho. Você, aquilo que eu falei, chegar mais cedo nos ambientes onde vai ter muita gente daqui a pouco. Então, na escola, em ambientes de festa, em ambientes de lazer, recreação, chega sempre mais cedo com a sua filha. Ela vai se acostumando com os pequenos sonzinhos daquele ambiente até que chegue todo mundo. E ela vai se adaptando melhor. Olha, gente, uma coisa é básica no autismo. Nada se resolve ou funciona de uma hora para outra. Tudo requer um processo adaptativo, requer esperar com que a criança se acostume àquele ritmo, àquele contexto, e a escola tem que estar bem preparada para isso, para que a escola não entre em pânico. Eu vejo muitos professores que não querem lidar com autistas, escolas que evitam de colocar crianças com autismo lá dentro do seu meio, do seu ambiente. Por quê? Porque tem medo, acha que essa criança vai dar muito problema, né? Acha que essa criança não vai aprender e acha que essa criança vai agredir as outras. E não é verdade. A maioria das crianças com autismo sofrem bullying na escola, sofrem agressividade dos outros, então é importante que a escola esteja ao contrário, abraçando essa criança e colocando sempre alguém em observação para proteger essa criança nos horários do recreio ou mesmo dentro da sala de aula, para que ela não sofra bullying. Na maioria das vezes, criança com autismo sofre bullying. E não aplica bullying, não. Lembrando que eles são extremamente ingênuos socialmente. Eles têm dificuldade de entender expressão facial, intencionalidade por gestos, eles não entendem direito. Eles têm dificuldade de perceber se o ambiente é hostil ou é um ambiente amigável, só pelo olhar, só por aquela percepção inicial. Aquela percepção social que nós temos, que é automática, no autista isso não acontece, ela não é automática. É necessário que ele seja treinado, é necessário que ele seja ensinado a perceber situações sociais e, ao mesmo tempo, ser protegido de determinadas situações de violência ou de crônica agressão dentro da sala de aula ou no ambiente escolar como um todo. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver as perguntas. Daniela Costa. Risperidona é a única medicação indicada para criança com autismo? Não, Daniela. O aripiprazol também é indicado. E para aquela criança com autismo que tem fobia social, você pode associar sertralina, fluoxetina. Para aquela criança com autismo que tem TDAH, é indicado metilfenidato. Não, tem outras medicações. Mas as mais eficazes para reduzir os sintomas autísticos são a risperidona e o aripiprazol. Tá bom? Olha que coisa, vamos ver. Olha, a Nelly. Ô, Nelly, tudo bem? A Nelly colocou uma coisa importante aqui. A Nelly tem muita experiência, né, Nelly? Escolas que se recusam a receber autistas porque não querem ter gastos com acompanhante terapêutico. Aí essa escola vai ter problema com a lei. A lei é clara. Nenhuma escola pode se recusar a receber crianças especiais. Crianças com autismo são crianças que apresentam determinadas restrições do ponto de vista social, acadêmico, né? Então, a escola tem que se preparar, inclusive para receber acompanhante terapêutico, sim. Vai facilitar a sua vida, escola, né? Então, deixa o acompanhante terapêutico aí, né? Roberta Silva Carvalho. Também observo que cada criança é única e não há uma regra. O que funciona com uma criança com autista não funciona com outro autista. E é verdade. Você tem razão, Roberta. Nenhum autista é igual. Todos são específicos e individuais, né? Tanto que tem aquele autista que agride, aquele autista que não agride. Tem aquele autista opositor, tem aquele autista que é muito pacato, passivo. Tem aquele autista que fala e tem autista que não fala. Tem autista que é hiperativo, agitado, inquieto. E tem autista que é altamente passivo. Cada um é de um jeito. A escola tem que estar preparada para essas diferenças. Deixa eu ver. Muito bem. Olha, alguém está falando aqui, a Rejane, ó. Doutor, deixa essa live disponível. A minha conexão tá horrível. Rejane, fique tranquila. Todas as lives que a gente faz no Entendendo Autismo ou na Neurosaber, elas ficam gravadas, elas ficam lá na fanpage do Facebook ou
elas ficam também gravadas no canal Entendendo Autismo do YouTube, tá bom? Então fica tranquila, quem perdeu, não perdeu, né? Perdeu só agora, mas depois ganha, né? Vamos ver, vamos ver. Olha aqui um monte de gente fazendo comentários, né? Olha aqui, olha que exemplo, olha aqui, olha. Márcia Cristina Martins. A professora do meu filho pediu demissão, alegando que era por causa dele. Por ele ser mais difícil de seguir as regras, porque teve comportamento agressivo ao ser contrariado. Olha, Márcia, não sei se foi só esse motivo, né? Mas é o que eu tô falando, o professor ele precisa ter mais conhecimento. Ele precisa embasar um pouco mais a sua prática naquilo tudo que nós temos hoje de conhecimento acerca do tema. Então, não precisa se desesperar, caros professores. Dá para conduzir crianças com autismo, sim, na escola, mas é necessário criar todo um planejamento. Se fizer isso, as coisas vão andar, tá? Muito bem. Olha, gostei muito de vocês, estão participando bastante hoje, né? Olha que coisa importante, né? Olha uma dúvida aqui, ó. Priscila e Gabriel, olha a pergunta. Autismo e dislexia andam juntas? Não, tá? Você pode falar em autismo e transtorno de aprendizagem. Autismo e dislexia não, tá bom? Dislexia, para ser disléxico, o indivíduo não pode ter nada de outro transtorno como o transtorno autístico, tá bom? Não, a gente fala em autismo e transtorno de aprendizagem, tá? Ele não consegue aprender por meio de processos acadêmicos, como por exemplo de leitura. Aí seria transtorno de aprendizagem, tá bom? Muito bem, muito bem. Olha outro comentário, Juliana Rodrigues. Algumas escolas não aceitam a criança autista devido a não ter profissionais capacitados para lidar com eles. E é verdade. Só que a escola não pode fazer isso, né? Ela tem que aceitar e a partir daí capacitar os seus profissionais. Todas as escolas não deveriam esperar uma criança com autismo entrar na escola para capacitar seus profissionais. Vamos capacitar antes? Acho que é um caminho. Eu sei, eu entendo que tem muitas escolas que têm dificuldades de fazer isso, né? Por questões financeiras, por questões de planejamento, por questões estruturais, mas nós temos que buscar alguma coisa, gente. Nós temos que nos mexer, né? Nem que for para exigir mesmo dos nossos gestores de saúde, gestores de educação, para que busquem se unir para capacitar todos os profissionais em todas as áreas para que saibam lidar com essas crianças, né? Muito bem, gente, muito bem. Olha, gostei muito da live de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos terminando. Eu quero mandar um grande abraço a todos. Um abraço especial para o pessoal para as pessoas, para todo esse povo maravilhoso de Ipatinga e de Goiânia, que vão me receber nos próximos 7 e 15 dias, respectivamente. E a gente se encontra aí, tá bom? E a gente se encontra de novo na live domingo que vem, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. E não esqueçam, compartilhem essa live. Transmita a todos que precisam desse conhecimento. Tá bom? Esse é o objetivo principal da NeuroSaber.